bom estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que já foi falado aqui, grandes coisas o Senhor tem preparado para nós essa noite. Tenho certeza que todas as vezes que a igreja se reúne, alguma coisa acontece. E hoje não vai ser diferente. O Senhor quer tocar a tua vida, a tua história. O Senhor quer tocar teu interior, tua casa, tua família. Amém? Eu já queria logo ao assunto. Queria pedir para você abrir sua Bíblia, a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17, quando o pastor Mesquita falou para mim sobre essa campanha, meus olhos saltaram em ver realmente como tem gigantes que se levantam contra as famílias. E no nome de Jesus, se eles existem, eles vão cair, já estão caindo. E Deus está dando aqui nesse tempo entendimento, revelação, para que possamos entender o que Ele nesse tempo vai fazer sobre a nossa casa. Se você crê nisso, diz amém junto comigo. Amém. Amém? Olha para a pessoa que está do seu ladinho aí e diz para ela: o melhor o Senhor tem para a nossa família. Aleluia. Então vamos lá. Capítulo 17, versículo 24. Quando se fala de gigantes, no mesmo momento eu já lembrei, vamos dizer assim, do principal da história bíblica, chamado Golias. É difícil nós não assemelharmos gigantes a não ser a Golias. Em Números capítulo 13, capítulo 14 também fala sobre gigantes. Quando os espias voltaram e disseram: olha, a terra é muito boa, ela manda leite e mel, é verdade, mas tem gigante por tudo quanto é lado, está rodeando aquilo que é bom. E eles disseram que nós somos como um gafanhoto. Interessante que ninguém falou com eles. Ninguém dirigiu a palavra a eles, mas eles voltaram e relataram: olha, eles nos veem como gigantes. Isso é algo que nós precisamos vencer nesses dias. Gigantes. E entender as verdades que estão no coração de Deus para nós. Eu separei alguns tópicos aqui sobre essa palavra gigante e sobre também a questão da família. Nesse texto de 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 24. Versículo 24 diz assim: e todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. A quem mataram, ele acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, e isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aqueles homens que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o feriu. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhes a ira contra Davi e disse: que desceste aqui? A quem deixaste das poucas ovelhas do deserto? Eu conheço a presunção, maldade, e desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. E desviou-se dele para outro lado e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Obrigado pela água, Deus abençoe. Interessante ver esse texto, e interessante colocar ele no contexto familiar. Nesse momento, Israel, a afronta era sobre a nação. Se era sobre a nação, consequentemente era sobre o quê?
as famílias. Existia uma potestade, um principado, e ele teve ali durante semanas a vida da nação de Israel, lançando sobre eles medos, lançando palavras de morte, lançando intranquilidade, lançando problemas sobre a situação do governo de Israel. Eles estavam sem rumo, sem direção, e muitas vezes, olhando para nós, contextualizando para os nossos dias, nós vamos ver que os nossos dias estão cheios dessas coisas também. Concorda ou discorda? De tantas situações que querem nos desanimar, que querem nos amedrontar, que querem dizer algo contra ou sobre a nossa história, a nossa família. Isso é terrível. E em meio a tudo isso, a todas essas semanas que Israel estava debaixo dessa potestade de Golias, ninguém se levantava contra eles. A palavra diz, é o primeiro tópico aqui, que todos os israelitas fugiram. Sabe por que fugiram? Porque eles estavam com medo, porque eles estavam paralisados, eles não tinham estímulos, existia uma paralisia sobre eles. Eu creio que Deus quer nos libertar disso nessa noite. E muitas vezes quer existir uma paralisia dentro da sua casa. Por exemplo, teus projetos, teus sonhos, aonde você quer chegar, tudo aquilo que Deus quer fazer na tua história, na tua vida. Tantas são as vezes que o inimigo tem lançado medo, palavras, afrontas. A primeira situação de medo é porque Golias era o quê? Era o quê? Grande. E muitas vezes nossas famílias, casas, maridos, mulheres, filhos, olham situações que parecem ser o quê? Gigantes. Amanhã talvez tenha um gigante sobre a tua frente e que você vai ter que confrontá-lo. Eles fugiam. Fugiam por quê? O medo paralisa as pessoas. Deus quer te libertar do medo. A minha filha Hannah, ela leu que parece que uma pessoa, uma criança, não sei, teve um sonho que alguma coisa vai acontecer no Brasil na época da Copa. Agora é a Copa, nós vivemos momentos de muitas manifestações e parece que tudo centraliza então agora a Copa, lançando esses entendimentos de que vai acontecer alguma coisa. Muitas vezes na tua casa é assim também. E eu creio que o intuito de que Deus deseja é nós vencermos qualquer coisa que venha acontecer na Copa, se acontecer. E o intuito do diabo é o quê? Te paralisar com medo. O medo é uma arma terrível do diabo. O medo não nasceu em Deus. O medo faz que as pessoas se escondam. Leva isso para a tua casa nessa noite. O medo é adâmico. O medo nasceu no homem Adão quando ele pecou. Ele fugiu diante de Deus. Ele teve o quê? Medo. Porque Deus estava passando, o pai, Abba, na viração do dia. Papai estava passando. E o que aconteceu com Adão? Adão se esconde naquele momento que ele sabia que papai ia passar. Se esconde por quê? Porque ele teve o quê? Medo. E o medo paralisa histórias. O medo é tão forte que ele faz que pessoas mintam. Existem pessoas que não têm problema de mentira. Tem problema de quê? Medo. Elas mentem porque sentem-se o quê? Amedrontadas. E pode até nascer nisso um problema de mentira na vida da pessoa. Mas a causa muitas vezes não
nasce no medo. E se o medo é tão forte, é porque isso nasceu do diabo, e é porque o diabo que tem medo. Posso ouvir um amém? Amém. Não é você, nem Deus, muito menos. Essas coisas nasceram no coração do diabo e não de Deus. Nós somos pais sobre a nossa família, eu tenho 4. E o que mais Deus tem querido me ensinar é tratar os meus filhos não para amedrontá-los, mas para criar neles um caráter de temor a Deus e também obediência aos pais. A questão do medo, precisamos vencer nessa noite. E eu creio que Deus quer vencer o medo. Não é através de unção, não é através de eu berrando contra o demônio, mas é o que a palavra diz. Abra, por favor, em 1 João. Como que esse principado, e a manifestação desse principado, ela existe. 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Abra, por favor. Versículo 18. Que isso toque sua casa, sua história. Que você seja ministrado nessa noite em nome de Jesus. 1 João 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo. Ora, o medo produz o quê? Tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no... A palavra Davi significa o quê? O é que carioca fala o meio com U, né? Eu sou carioca, então é o amado. Quando Davi começa a se manifestar o seu ministério, a manifestação do ministério dele não estava nesse momento com unção. Ainda não estava se desenvolvendo unção, mas o que estava se desenvolvendo naquele momento? Amor. O amor que ele tinha pela sua nação e pela sua família e pelo seu pai, porque ele estava naquele momento ali, porque ele amava o seu pai. O amor nos leva à obediência. A obediência que não é amor é legalismo. Legalismo é um fundamento que te traz medo e você tem que obedecer. É a lei. Nesse momento, a manifestação de Davi sobre Israel era um profundo amor que ele chegou ali para cobrir aquela nação de amor e misericórdia. Nós precisamos disso nesses dias. O amor muitas vezes tem se esvaído. Amamos muitas coisas, menos a Deus e ao propósito. Eu estou aqui no bairro já por obediência. Eu falo isso com muito respeito e com muito amor. Se não fosse isso, eu não estaria aqui. Mas eu tenho aprendido, ainda não sei. Estou ainda aprendendo a viver em direções, aquilo que está no coração do Pai. Aqui, Davi foi enviado por Jessé, seu pai. Vai até lá, leva a marmita. Pai, eu vou porque eu te amo. Eu amo minha nação. Eu estou preocupado com as famílias. Muitas famílias estão presas debaixo dessa potestade. Então chegou a manifestação de amor. Interessante, o cego, quando olha para Jesus, fala: filho de Davi, tenha compaixão de mim, toca os meus olhos. Eu
tu seja livre, liberto. Vocês estão entendendo? A primeira coisa para libertar a tua família, o que precisa a tua família, o que precisa a tua casa? Amor. O amor lança fora o jugo. O amor quebra o medo. O amor não paralisa. O amor libera pessoas. O amor transforma pessoas. Aleluia. Deus quer nos encher de amor. Deus quer te tocar com um ministério de amor. Tudo vai passar. O amor não vai passar. As profecias um dia vão embora. O ministério profético ele vai embora. Mas o amor não vai embora. Assim Davi se manifestou naquele momento, com um coração amante à sua nação. Quem ama consegue fazer coisas impossíveis, sim ou não? Sim. Quem ama consegue ultrapassar barreiras, sim ou não? Sim. E nós necessitamos disso. O amor cega as pessoas, paralisa as pessoas. Quando nós começamos a olhar situações só aos nossos olhos, é o momento da paralisia, ela está começando. O que Deus ele gostaria de fazer conosco é nos encher sob o seu amor e vivermos sob o seu amor e nos curarmos através do seu amor. Presta atenção em algo. Quando Pedro, em João capítulo 21, ele recebe aquelas palavras de Jesus: Pedro, tu me... Jesus pergunta duas vezes para ele. Ele não sabe muito bem responder. Por que Pedro não sabe muito bem responder? Porque ele não conhecia o amor ágape, o amor que estava começando. Era algo, só uma história. Pedro não foi criado assim. Pedro era pescador, Pedro era legalista, Pedro estava debaixo da lei. Tanto estava debaixo da lei que quando o ministério apostólico de Paulo nasce, ele teve problemas profundos com o ministério apostólico, porque ele era cheio de lei. E Deus deu um sonho para ele, daquele lençol. E por isso que Jesus falou para ele sobre um amor que ele não conhecia. Ele não conhecia aquele amor. Por isso que ele não soube responder. Mas a manifestação de Davi, a manifestação do filho de Davi, a manifestação de Jesus, a manifestação de Yeshua era cheio de amor. E o amor trouxe libertação do cativeiro de Israel, da nação e das famílias naquele momento. A palavra diz, João diz, Deus é amor. A palavra não diz que Deus é o amor. A palavra diz que Deus é amor. Tem uma diferença nisso. Ele quer te encher de amor nessa noite. Ele quer quebrar cadeias nessa noite, grilhões nessa noite. E não só nessa noite, nesses dias. O tópico 2 diz assim: a especulação não move nada, mas viver o amor nos faz chegar ao propósito do Pai. Olha o que diz, voltando lá em 1 Samuel, volte lá sua Bíblia, por favor. 1 Samuel, volte lá, por favor. 1 Samuel, capítulo 17, volte lá. 1 Samuel 17, volte lá, por favor. Olha o que diz o versículo 25. E diziam uns aos outros: visto que não subiu, pois subiu para afrontar Israel. Muita especulação. É muito ou muitas pessoas vivendo sem propósito. Deus não te chama para especular. As pessoas que têm problemas com especulação só vão até um lugar. As pessoas que estão cheias de amor e misericórdia, elas conseguem ultrapassar eles.
Esses homens estavam especulando, perguntando entre si, ao invés de dizerem: nós vamos vencer, nós vamos derrubar aquele leão, nós vamos destruir aquele gigante, nós vamos declarar libertação sobre as famílias de Israel, sobre a nação, sobre o governo. Eles especulavam diante de um problema. Não especule, ande em um propósito que Deus colocou no teu coração. Não especule sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre projetos que Deus tem para ti. Se una a eles. Eles aqui estavam com esse problema de especulação. É um problema que muitas vezes nasce no coração do diabo e ele quer oprimir. Por que eu falo às vezes? Porque às vezes a especulação é tua mesmo. Você foi criado assim, é tua alma. Você tem preconceitos, paradigmas, conceitos de pessoas, de situações. Vamos banir isso da nossa vida. Deus nos chama a viver um propósito. Davi naquele momento era um menino ainda cheio de propósito. Por que ele vestiu a armadura do exército de Israel? Porque ele tinha um propósito. Ele não era qualquer um. Queridos, unção passa. Moveres já passaram vários. Estados Unidos já viveu moveres das pessoas fazerem filas e filas e filas para entrarem na igreja, porque ali estava um mover de cura intenso. Passou, queridos. Hoje essas igrejas estão vazias, porque não teve estrutura, não se estruturaram, não se fundamentaram. Davi fez a diferença, porque ele não era especulador, ele vivia um propósito. Ele vivia um propósito dentro do seu coração. Interessante isso, que ele responde: Saul, eu posso vestir essa armadura. Por quê? Porque quando eu estava sozinho, cuidando do rebanho do meu pai, veio o urso, veio o leão, eu matei eles. Por quê? Não é especulador. Se a pessoa olhou o leão, vou ou não vou? Mato ou não mato? Que se lasca o rebanho do meu pai. Eu não vou morrer não. É o leão. Quero nem saber disso aí não. Ele não fez isso. O urso, meu Deus, ele se entregou, ele não se especulou. Vocês conseguem ver a diferença? Ele se entregou, ele não especulou. Muitas vezes andamos nesses níveis. Isso não é estrutura em Deus. Isso é uma maquete de madeira. Queima. Isso não é estrutura. Deus quer nos formar em estruturas. Especulação não estrutura ninguém. Convicções estruturam. E diziam uns aos outros: não fizeram nada. Nós vamos sair daqui daqui a pouco. Você tem uma estrutura dentro da sua casa, sim ou não? Você tem uma estrutura familiar, sim ou não? Sabe o que Deus te chama? Para você chegar no propósito que Ele tem para a tua família. E não para você especular. Consegue entender? Você chegar na sua casa hoje: o meu casamento é o melhor casamento da face da terra.
Os meus filhos são os melhores. Não por soberba, querido, arrogância, mas isso é um sentimento paterno. Meus filhos são meus filhos. Eu vou até o fim. Eu não vou especular com situações, com o diabo, com ninguém. Oh Deus. A terceira coisa que eu queria compartilhar com vocês. Quando Deus começa a restaurar uma família, a derrubar gigantes na família, nós precisamos ter visão, entendimento. Você pode dizer para o seu irmão: você precisa de uma visão, você precisa de um entendimento. Vamos em Efésios capítulo 2, por favor. Efésios capítulo 2, você pode abrir lá. Efésios capítulo 2. Abra lá sua Bíblia, por favor. Efésios 2. Efésios, na verdade Efésios 1, me perdoe. Efésios 1, versículo 17. Efésios 1, 17. Antes de ler, eu quero dizer para você algo. Davi foi um homem que tinha visão, que teve visão e teve entendimento. Presta atenção nisso. Muitas vezes o diabo, o gigante, quer te dar uma visão errada da tua família, da tua casa, dos teus filhos, do teu trabalho, da tua profissão. Não aceite isso. Presta atenção. Quando Golias olha para Davi, qual é a primeira coisa que ele fala? Quando a potestade olha para Davi, qual é a primeira coisa que ele fala? Você vem aqui do pau, com esse tipo de estrutura que você vem. Eu sou cachorro. O diabo muitas vezes quer colocar sobre uma visão errada. Não abra mão da visão que Deus tem sobre a tua vida e que Deus tem sobre a tua casa. Talvez a visão que você tenha hoje do teu marido não é aquela que o Senhor tem. A visão que você tem da tua esposa não é aquela que o Senhor tem. Nós precisamos entender essas coisas. Que o diabo ele lança setas. Efésios capítulo 6, ele lança dados. Ele lança. Os imaturos entram nessa. Deus quer te dar maturidade dentro da tua casa. E se a igreja é a família de Deus na terra, a igreja precisa de maturidade espiritual, visão, entendimento. Muitas vezes a visão que você tem da pessoa não é aquilo que Deus tem, e você fica praguejando, falando contra. Deus não te chamou para isso. Mesmo até se a pessoa estiver errada, nós precisamos ter muita graça e misericórdia de Deus. E por isso Paulo escreve para Timóteo falando isso para a igreja de Éfeso. Efésios 1,17: para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação e do pleno conhecimento dele, iluminado os olhos dos vossos corações, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória, da herança dos santos e qual a suprema grandeza do seu poder, para que os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, a qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo Golias, de toda Jezabel, de todo espírito de Acabe, de todo espírito de visão, de contenda, de morte, de doença, de declínio, acima de todas as coisas, Jesus foi colocado. Que os nossos olhos se abram nessa noite a essa verdade.
situações, sobre pessoas, sobre casos, sobre isso, sobre o teu trabalho, sobre o teu amanhã, o teu futuro. Que Deus nessa noite abra o teu entendimento. Só abre o entendimento, irmãos. Preste atenção nisso. A palavra de Deus. Pastor, por que está falando isso? Salmo capítulo 119, versículo 105. Luz. Luz o quê? É a tua? Eu preciso disso. A palavra que nos ilumina. Não é o nosso achômetro. Não é apenas. A revelação vem pela palavra. Eu quero dizer para vocês com muita paz: Davi foi um homem cheio da palavra de Deus. Nós somos a geração de Davi. Oh Deus. Achei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Pastor, Davi vacilou, Davi adulterou, mas Davi é a visão, é o entendimento de que Deus pode restaurar a tua família, que Deus pode restaurar a tua casa. Davi é a visão, o entendimento que existe restauração em Deus. Por isso que Amós capítulo 9, versículo 11 diz: eu levantarei o tabernáculo caído de Davi. Não foi de qualquer um homem, o homem que precisa de restauração. A família de Deus, a tua casa precisa ser uma casa de restauração, de misericórdia. Quando a arca entra na casa de Obed-Edom, restaurou a vida, a visão da casa de Obed-Edom, que era qualquer um, e Deus começou a o quê? Prosperar Obed-Edom, porque a arca estava ali, dando visão a Obed-Edom, dando graça. Nossas famílias, nossas casas precisam disso. Discernimento, queridos. Vem com a experiência também. E Davi teve experiência de vida. Não foi qualquer um, desde cedo. Nós precisamos olhar com atenção essas coisas. A palavra diz em Provérbios: não tire os marcos que os teus pais têm colocado, ou que os pais têm colocado. Davi aqui estava colocando um marco na história de Israel, com entendimento, com sabedoria, com direção. Pode vir com experiência também. O apóstolo Tiago diz isso. As nossas experiências e tribulações nos dão muitas coisas. Por isso que Tiago fala: tenho por motivo de muita alegria por passares por várias provações. Isso te dá entendimento também. Não é pé atrás. Eu queria despertar a igreja em algo nessa noite, em nome de Jesus. Cuidado com esse negócio, eu não fico com a cara da pessoa, porque é o diabo colocando no teu entendimento. E muitas vezes essa pessoa pode ser um dia o teu melhor amigo. Isso são sentimentos humanos que Deus quer banir da tua história. Isso é humanismo. Isso não é Deus. Deus não tem acepção de pessoas. Aleluia. Davi teve um entendimento. Número 4.
Davi buscou ter entendimento. Vamos voltar, por favor, em Efésios, 1 Samuel 17. Davi quis crescer em entendimento. Não foi perguntador para querer saber da vida dos outros. Ele não fez isso. Ele queria ter um entendimento do que estava acontecendo. Presta atenção, para você vencer as lutas da tua família, você vai precisar ter uma estrutura disso. Eu tenho um filho de 19, daqui a pouco vai querer casar. E uma das coisas que eu vou ensinar a ele é o que Jesus falou: antes de levantar a torre, calcula ela. Nós precisamos ter entendimento, irmãos, e buscar o entendimento. Versículo 26, a parte B, lá de baixo. Ele diz assim: quem é, pois, esse incircunciso? Por que ele disse isso? Eles já tinham falado. E depois falaram mais uma vez. Porque Davi buscava entendimento em Deus. Não é à toa que ele foi pai de Salomão. Davi, ele buscou no seu coração entendimento, esclarecimento. Ele não queria viver só de notícias, de circunstâncias. Espera aí, eu quero saber o que está acontecendo. Chegue na tua casa hoje, sare feridas assim. Busque entendimento. Você vai vencer o teu Golias. Vamos abrir em Salmo 112. Salmo 112. Você pode abrir lá, Salmo 112. Salmo 112. Salmo 112. Salmo 112. Abrir. A palavra diz assim, versículo 2: sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa, meu querido, tem prosperidade e riqueza, e a justiça, meu amado, minha amada, permanece para sempre. Ao justo nasce luz das trevas. Davi foi um homem justo. Antes da sua morte, ele tinha feito uma promessa a um dos seus principais homens do exército. E ele falou: olha, eu não vou deitar na terra enquanto não fazer o que eu prometi. Vai lá e mata todo mundo, porque foi isso que eu prometi. Pega todo mundo da família do fulano. Justiça é algo que está em Deus. Nós precisamos aprender a justiça em Jesus. Buscar esse entendimento. A justiça te traz entendimento. O entendimento te traz a justiça. Não é à toa que para qualquer julgamento, os juízes precisam ter muito o quê? Entendimento. Eles precisam ter uma equipe para julgar junto com eles. Sim ou não? Nós precisamos de entendimento. E não de criancinha que não sabe lidar com gigantes dentro da sua casa. Estão entendendo, irmãos? Precisamos vencer isso. Precisamos de sabedoria, de entendimento. Davi buscou isso na sua história. E por isso diz aqui: sua justiça permanece. Versículo 4: ao justo nasce luz até nas trevas. Imagina, irmãos, no meio das trevas nasce a luz. Deus tem isso, queridos. Eu lembro do período difícil na minha vida pela pastora Fernanda, quando o Mateus estava sendo gerado. Estavam passando um momento muito difícil.
E eu lembro que eu estava aqui na Baixada Santista e Fernando fazia faculdade e eu fiquei de colocar uma ordem de pagamento. Alguém aqui é da época da ordem de pagamento? Eu fiquei de colocar uma ordem de pagamento para ela tirar do banco, mais ou menos por volta de meio-dia. Ela saiu do estágio dela, foi em direção ao banco. No meio do caminho ela começou a passar mal, mas já era Mateus, já dizendo: olha, eu estou aqui. Ela começou a passar mal, e ela chegou no banco mal, e ela pediu ajuda do Senhor. O Senhor, me ajuda. Isso mais ou menos meio-dia. Aí eu fui ao banco aqui colocar o dinheiro, mais ou menos por volta do meio-dia. O banco estava lotado. Porque uma dessas empresas aqui, de Cubatão, não sei se era de Cubatão, tinha contas ali. Eu consegui colocar o dinheiro por volta de 4 horas da tarde. Porque eu tinha que fazer a ordem de pagamento. Quando eu cheguei aonde nós estávamos, e eu falei para ela ir em direção àquele local, depois que ela pegasse o ônibus, ela precisava desse dinheiro para descer. Quando eu chego lá, quem já está lá? Quem já está lá? E pelo meu horário, ela tinha que chegar a que hora? No mínimo 1h30 depois do que eu chegar ali. Ela vai pegar o dinheiro, comprar a passagem, sim? E eu tenho que chegar aqui. E ela já estava lá. Quando eu olhei para ela, eu falei: o que você está fazendo aqui? Aí ela começou a falar: amor, eu peguei o dinheiro, comecei a passar mal. Falei: pegou dinheiro por quem? Peguei dinheiro do banco. Eu falei: está mentindo? Quem está mentindo? Você está mentindo, eu coloquei o dinheiro agora, tem, sei lá, 10 minutos, como é que tu pegou o dinheiro? Oh, pelo amor de Deus, eu passei mal, não fala assim comigo. Eu falei: pô, eu fiquei bravo, irmão, mentira. Mal, eu presto. Quase endemoniei. Porque ela, pra mim, ela estava mentindo. Só que existia, graças a Deus, o comprovante. E ela pegou o comprovante. Aqui. Aí depois ela falou, depois que passou tudo, ela falou: bem que o cara me atendeu, era bonito, cabeludo. Irmãos, banco há 19 anos atrás, 20, cabeludo, trabalhando no banco. Estranho, né? E ela precisou entrar na fila e falou: vem aqui que eu te... O que a senhora deseja? Recebeu ela. Ao justo nasce luz no meio das trevas. Nós precisamos disso. Provar. Pastor, eu não creio. Chega na tua casa hoje e fala: eu não creio, eu sou verdadeiro, eu não creio no que o pastor falou. Mas eu quero provar. Pelo menos faz essa oração: eu não creio, mas Senhor, eu quero provar essas coisas. Eu quero viver essas manifestações que estão no teu coração, da tua graça, da tua justiça, do teu poder. Eu quero profetizar que nasça luz no meio das tuas lutas, no meio da tua família, problemas antigos dentro da tua casa, que haja luz, problemas do casamento, na vida dos teus filhos, que haja luz, no meio de confusões, de contendas, que haja luz, e não trevas. Que você veja a manifestação de Deus, e para a glória de Deus eu coloquei, sei lá, não lembro o valor, você lembra, pastor? Sei lá, eu coloquei
coloquei 20, ela pegou uns 80, irmãos. E depois ainda pegamos 20 que a gente colocou. Número 5, queridos. Davi era um jovem de alianças e entendeu isso. Nós precisamos ser pessoas de alianças, não de tapinha nas costas. Precisamos ser famílias aliançadas e não famílias que têm tapinhas. Eu não posso viver isso no meu coração. Voltando lá em 1 Samuel 17, vamos entender isso juntos. 1 Samuel 17. Davi era um jovem de alianças. Na parte B do versículo 26, a última frase: esse incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo. O que é incircuncisão? Incircuncisão é uma pessoa que não fez a circuncisão. O que é a circuncisão? É quando o pai da família pegava o seu filho até o 7º, 8º dia, macho, homem, pegava o seu pipi e dava um corte sobre o prepúcio do órgão genital masculino, significando que meu filho, minha casa tem uma aliança com Deus. Saul não era circuncidado, ele não tinha alianças. Eu, você, nossas famílias precisamos ser famílias de que? Aliança. Preste atenção em algo. Verdades se manifestam em pessoas que têm alianças. Mentiras, condenação e culpa que as pessoas querem colocar sobre você e sobre a tua família são de pessoas que não têm uma aliança com você. Quem tem aliança sabe caminhar junto com você em verdades. Sabe até onde você vai, até onde você consegue. Nós precisamos ser famílias com alianças que nascem no coração de quem? De Deus. Davi era um homem de alianças. E quando ele errou, ele entrou no quarto, chorou, orou, ceou e saiu do quarto. Não saiu do quarto. Eu vou fugir da aparência do mal, porque eu tenho uma aliança. Salmo 51. Um homem de aliança. Nós precisamos. Golias, eu falei errado, não falei Saul. Golias, ele não era circuncidado, porque Golias era um filisteu, e o filisteu não tem circuncisão. Como que ele vai ganhar essa guerra se ele não tem aliança com Deus que nós temos? O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Chegue na sua casa hoje, põe os pés na tua casa hoje e fale: essa casa tem uma aliança com o Deus vivo, Pai de Abraão, Isaac e Jacó, que enviou Jesus, conforme diz João capítulo 1, e ele se fez carne. E como diz a palavra em Colossenses, ele encravou Satanás na cruz e desprezou ele, porque ele não tem aliança, nós temos. Então as nossas famílias vão vencer. Você vai vencer. Deus vai te honrar na terra. Pastor, estão se levantando contra Golias, estão se levantando, estão falando mal de mim, estão se levantando contra a minha história, estão se levantando
Você tem uma aliança com Deus. Você vai vencer. Você tem uma aliança com Deus. Você vai chegar no propósito que Deus tem sobre a tua vida. Porque você tem a marca da promessa. E não é qualquer um que te marcou, não. Quem te marcou foi aquele que morreu lá na cruz pela tua vida. Ele fez um pacto de aliança com você, para você vencer, para a tua casa vencer. Número 6. O inimigo quer te afrontar. O inimigo quer afrontar famílias, amarrar. Declare nessa noite a queda dele. A palavra diz no versículo 28, eu estou em 1 Samuel 17, versículo 28, já estou perto do fim. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que você desceu aqui? Você deixou aquela tuas poucas ovelhas no deserto? Conheço tua presunção, tua maldade. Você desceu aqui só para ver o que, querido? A peleja, você afronta. Sabe o que é afronta? Presta atenção nisso. Afronta. O inimigo quer pegar os teus erros, ou situações que aconteceram na tua casa, na tua vida, e te oprimir. O sangue de Jesus está sobre você, para te restaurar e te levantar para um novo tempo da tua história. Davi não ficou debaixo dessa afronta. Eu posso imaginar que por ele ser irmão mais novo, ele poderia até dar uma tiradinha de presunçoso. Mas Eliabe quis oprimi-lo. Muitas vezes Satanás quer te oprimir com outra coisa, mostrando o momento que você está vivendo agora. Talvez você chegue na sua casa, veja uma geladeira vazia, contas a pagar, situações difíceis. Foi isso que Eliabe quis fazer contra Davi. Volta para tuas poucas ovelhas, para aquilo lá que não cresce, para aquele bicho, para aquilo lá que não desenvolve. Eu sou aqui guerreiro, eu tenho status. Os melhores da família são guerreiros e não cuidadores de ovelhas. Volta lá, cara. O diabo muitas vezes quer te oprimir com a luta que você está passando, ou com os problemas que você tem vivido. E o pior é usar pessoas. Ore por pessoas. Por isso que Jesus fala: ore pelos teus o quê? Pelos teus o quê? Por quê? Porque é bom orar pelos inimigos? Não é, queridos. O inimigo a gente quer mandar bombardeio, né? Ore por eles, porque tem diabo no meio para oprimir você, tua casa, tua família. Se levanta contra, aí você fica com o coraçãozinho, você fica com a vida. O que ele quis fazer aqui? Brincar. Fala para a pessoa que está do seu lado: nada vai te resistir. Você vai conseguir chegar junto com a tua família na terra que manda leite e mel. Se você crer, bate o palmo, dá glória a Deus, bem alto. Eu vou ler um salmo. Vou pedir pro vou ler um salmo. Eu não gosto de ler esse salmo assim. Eu gosto de ler ele assim.
Senhor, como tem crescido os números dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim, e os muitos que dizem que em mim não há salvação, porém tu, Senhor, é o meu escudo, é a minha glória, e o Senhor vai exaltar minha cabeça, porque eu clamo a ti, Senhor, e no teu santo monte o Senhor vai me responder. Eu deito, pego no sono, porque o Senhor está comigo, e eu não tenho medo daqueles que se posicionam contra a minha vida. Uau! Dá o teu grito a Ele! É a tua noite hoje! Davi se posicionou contra Eliabe. Se posicione contra os teus inimigos, contra os que querem ver a tua vida em mal. Queridos, Davi tinha uma história. Eu quero te dizer algo. Preste bem atenção. Deus quer que você tenha uma história. Davi só destruiu, porque ele tinha uma história. Eu percebo o quanto que tem de gente que não chegou nem 10% do caminho. Tanto narizinho do nada, tanta, sabe, baboseira. Davi tem uma história, queridos. Ele chegou para Saul e falou: Saul, deixa eu guerrear contra Golias. Eu destruí. Eu tenho uma história. O leão, o urso. Não é conversa. Eu me coloquei. Eu não estou debaixo da asa, da sombra de ninguém. Tem uma história. Não fuja da tua história. Não fuja das tuas lutas familiares. Chegue em casa hoje. Põe o inimigo para correr. Pastor, mas é muito difícil, é muita luta. Deus te dá condições totais para você vencer Golias, em nome de Jesus. Deus está formando histórias aqui. História com H, né? Com E. Deixa eu ir destruir Golias. Eu tenho uma história. Eu destruí uns. Quantas lutas você tem passado? Para que as pessoas que não conhecem a tua história se levantem contra a tua vida. Olha para o seu irmão e diz: nada vai resistir à tua história. Número 10. Os moldes de Saul não vão caber em você nunca. Eu não caio. Vai ser igual aqueles bonecos de Olinda, sabe? Que ficam assim. Lá de Recife, tem uns bonecos que ficam assim. A armadura vai ficar assim. Não dá em você. Sabe por quê? Porque você não vai andar, tua família não vai andar, teus filhos não vão andar, teu casamento não vai andar pelos moldes do mundo, mundanismo no meio da igreja. Você vai andar dentro dos moldes de Deus em nome de Jesus. Tua casa vai andar nos moldes de Deus em nome de Jesus. Teus filhos vão vencer inimigos dos moldes de Deus em nome de Jesus. E os teus filhos não são santinhos, os seus filhos são da tribo do leão de Judá. Eles não são perfeitinhos. Põe isso na tua cabeça.
4 filhos. Eu não sou uma referência, porque eu fico vendendo peixe morto. A maior referência na minha vida, na vida de qualquer pessoa, é porque naquela casa tem restauração, tem Jesus. Não aceite isso na tua história. Santarrões, vendendo peixe errado. Dói quando eu ouço: meu filho não perdoa isso aqui, meu filho não sei o quê. Eu já fico olhando e falo assim: tem maracutaia aí. Ou então não conhece o filho. Davi não fez isso. A história da tua vida não tem os moldes do mundo. A história da tua vida tem os moldes do Senhor. Você não precisa de saúde. Você não precisa lutar com essas armas. Você precisa nessa noite chegar na tua casa e declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa chegar na tua casa hoje: aquele meu marido lá, ele vai servir ao Senhor. Oh, shake it over, light to fully fly. Olha para o seu irmão que está no celular e diz para ele: eu quero te dar um abraço cheio de amor nessa noite. E esse amor quebra julgos, destrói, despedaça os julgos que o inimigo tem querido lançar contra você, contra a tua casa. Ser livre para viver os sonhos que estão no coração de Deus. Ser livre nessa noite para viver a história que o Senhor tem sobre a tua família. Queria convidar você a dar um abraço em alguém.